Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, a minha história, eu posso dizer sim, é linda e vai comover o seu imenso público aqui nesse canal. Vocês vão amar a minha história, eu tenho certeza disso. Na verdade, tudo tem início naquele ano de 2001. Começa logo no 2001, uma grande surpresa. Meu filho Daniel, o meu mais velho, quando ele contava 20 anos, ele resolveu assumir uma mulher, a Nina, que tinha 41. Meu filho 20 e a Nina 41. Foi um Deus nos acuda. A minha ex-mulher, a mãe dele, a Lúcia, ficou louca. Ela era totalmente contra. Até porque viria essa mulher a ser mãe de um casal de filhos, e esse casal de filhos foi amigo do meu filho na época de colégio. Apesar de estarmos separados, a Lúcia, ela vem aqui na minha casa e diz: Nelson, isso é um absurdo, Nelson, ela tem idade para ser a mãe dele. Os filhos dela são amigos dele, amigos desde o colégio, Nelson. Na verdade, eles eram amigos, mas romperam com o Daniel. Houve um rompimento com o Daniel depois que eles souberam. O rapaz, por exemplo, o Rodrigo, quando soube que o amigo estava pegando a mãe, ficou louco, dizia minha mulher. A filha, a moça, também. Nós não podemos admitir, Nelson, uma coisa dessas. Ele te escuta muito, fala com ele. Eu vim aqui para te cobrar uma atitude. Ele te escuta, fala com ele. Sabe, foi exatamente por isso que meu casamento com a Lúcia acabou não dando certo. Porque ela sempre teve opiniões firmes a respeito de tudo e sempre me cobrava que eu tivesse a mesma posição dela. Mas lógico, somos pessoas distintas, completamente diferentes um do outro. Então eu respondi para ela o que de verdade eu pensava. Ô Lúcia, tudo bem. Eu até posso entender que seja um relacionamento difícil. É, de fato, uma diferença de idade considerável. Mas eu não posso proibir, eu não posso impedir o nosso filho de se relacionar com uma mulher. Ele é jovem, ele tem 20 anos, mas eu não posso tratá-lo como um moleque. Ele é um homem. Tem 20 anos, eu vou conversar com ele. Mas proibir, aí eu não posso. Ela que achava que eu devia resolver tudo, ela saiu de casa nesse dia, na verdade, nervosa. Ela achava que eu tinha que resolver tudo. E ela saiu de casa nesse dia nervosa. Mais nervosa do que quando havia chegado. E ainda gritou quando saía
que Daniel a ofendia, pois parecia não possuir mãe, uma vez que ele estava escolhendo uma mãe e não uma mulher. Para não ficar mais encucado do que na verdade eu já estava com o assunto, eu dei risada. Fiquei esperando a chegada do Daniel, uma vez que ele tinha optado em ir morar lá em casa comigo. E agora eu entendia muito bem a razão, o motivo. Então quando ele chegou, fomos conversar. Mas ele demonstrou firmeza na sua decisão. Pai, olha, presta atenção, eu não sou mais um menino, pai. A Nina é uma mulher maravilhosa. Eu gosto dela. Gosto não. Eu a amo. E ela corresponde ao meu amor. E sabe, pai, eu estou disposto a ficar com ela. Era um menino demonstrando que havia crescido e tomando uma atitude adulta, por que não? Não, eu sei que não era tão simples assim. Ele ainda estava fazendo a faculdade, ele trabalhava na minha empresa. Lembrei a ele as responsabilidades dele, mas sabe como é homem apaixonado. Ele acaba dando um jeito para tudo. Fiquei apenas curioso para saber como é que tinha começado aquele relacionamento dele com a mãe dos seus amigos de colégio. E ele me explicou que desde o fim do colegial, ele havia se tornado amigo do Rodrigo e da sua irmã Nayara. E ele frequentava normalmente a casa deles. E ele sempre considerava a Nina uma mulher muito bonita, mas mantinha aquilo só com ele. Ele achava a mulher Nina assim maravilhosa, uma mãe espetacular, uma mãe até sensual, mas ele não dizia aquilo para ninguém. O Daniel guardava aquilo só com ele. Foi quando ela, que já não vinha bem no casamento, resolveu se separar. Então ele sabia agora que a mãe dos seus colegas, dos seus amigos de colégio, ela era uma mulher separada. E você sabe como é que é jovem? Ele começou a dar vazão a um monte de fantasia. Quando ela havia se separado, ele, na verdade, tinha chegado aos 17 anos, coisa assim. O tempo foi correndo, foi passando. Um dia, ele foi na casa dela, mas não encontrou os amigos, os filhos. Ela estava sozinha. E foi nesse dia que ele percebeu que ela estava chorando. Então ele resolveu confortá-la. Ficaram conversando. E ao final da conversa, se deram um abraço. E nesse abraço ele sentiu um calor diferente. Rolou algo diferente nesse abraço. Ele não tirou isso da cabeça. Dias depois, ele ligou para ela para perguntar como ela estava. A conversa se alongou. E ao final da conversa, ele a convidou para irem juntos a uma lanchonete. E dali para frente, as conversas tomaram outro rumo. Até que aconteceu o primeiro beijo. E quando aconteceu o primeiro beijo, a paixão entre os dois explodiu. Isso já tinha acontecido havia 1 ano, mas agora resolveram assumir. Eles eram livres e nada poderia impedi-los. Não, o Daniel, o meu filho, ele não estava errado, não, mas havia muitos problemas a serem resolvidos. Por exemplo, os filhos dela não aceitaram numa boa. O Rodrigo e a Nayara romperam a amizade com ele. Não aceitaram que ele namorasse a mãe deles. Não aceitaram em hipótese alguma. Mas tudo na vida é assim. A gente precisa aprender que tudo na vida tem um preço. Bom, a felicidade custa. E às vezes a felicidade custa muito caro. Mas o principal problema eu iria enfrentar. Foi quando, depois dessa data, coisa de mais ou menos 1 mês depois dessa nossa conversa, 1 mês e meio, coincidiu de ser 23 de dezembro, quase Natal,
quando aquele homem veio tocar a campainha da minha casa. Não, eu não o conhecia, mas ele me tratou pelo nome, Nelson. Ele me tratou pelo nome e me parecia muito nervoso quando perguntou pelo Daniel, meu filho. Eu, vendo o nervosismo do homem, que aparentava ter a minha idade mais ou menos, eu pedi que ele entrasse. Por favor, entra. Foi quando ele se sentou no meu sofá e, querendo me impressionar, nessa hora, ele fez questão de mostrar que ele estava armado. Ele fez questão de que eu visse que ele estava armado. Eu, quando vi o revólver com ele, uma pistola, eu mal entendo de arma de fogo, mas é uma pistola. Fiquei apreensivo com isso, como é normal em casos assim, mas procurei me manter equilibrado e quis saber do que se tratava. E ele então me falou: olha, Nelson, escuta aqui, eu vim te avisar. Eu vim te avisar porque eu preciso te avisar. O quê? Eu vou ser obrigado a matar o seu filho. Eu vou ser obrigado a matar o seu filho. Ele está tendo um caso com a minha mulher. O seu filho está tendo um caso com a minha mulher e eu vou matar o seu filho. Eu sou obrigado a fazer isso. Eu sempre fui um homem que aprendi a manter a calma nessa hora. Eu vi que o cidadão à minha frente estava nervoso, mas talvez estivesse exagerando em sua atitude. Afinal, se eu quisesse, caberia até chamar a polícia num caso assim. Mas eu sabia que eu podia dar um outro rumo àquela conversa. Então eu provoquei o diálogo. Eu sabia que ele queria conversar, ele não estava ali à toa. Se não fosse assim, ele não estaria ali. Se ele quisesse só matar o meu filho, ele teria feito. Não era essa a intenção. Eu raciocinei sobre tudo isso. Foi quando eu falei para ele: sua mulher? Como assim? Sua mulher? A que eu saiba, você se separou da sua mulher faz mais de 4 anos. Portanto, ela não é mais a sua mulher, ela é uma mulher livre. Você quer dizer sua ex-mulher? E daí? E daí, Nelson? Seu filho é um moleque e ele está dando em cima da minha mulher. Ela podia ser muito bem a mãe dele. Pera aí, Dionísio. Pera aí, Dionísio. Isso já é outra história. Você está julgando o meu filho pela sua idade, pela idade dele. E essa questão foge totalmente do seu controle. Mas a sua ex-mulher, ela é livre. Ô Dionísio, presta atenção. Vocês se separaram há mais de 4 anos e ela tem todo o direito de tentar o que ela acredita ser o melhor para ela. Ainda que ela possa quebrar cara, é um direito dela. Olha, Dionísio, quer mesmo saber? Deixa que eles quebrem a cara, rapaz. Problema deles. Presta atenção. Você é um cara que regula a idade com a minha. Eu também estou separado e eu não quero nem saber o que minha ex anda fazendo da vida amorosa dela. O problema é dela. Eu sei que eu ainda quero ser feliz. Eu busco isso, Dionísio. Eu busco a minha felicidade. Eu ainda quero encontrar uma mulher que me faça feliz e que eu possa fazê-la também feliz. É isso que eu quero e busco para a minha vida. E acho sinceramente que é isso que você deva buscar também para a sua vida. Cara, ô Dionísio, para pensar. Para pensar um pouco. Matar o meu filho seria uma tragédia para todos nós. Quantas famílias sofreriam com a sua atitude? Dionísio, você não me parece ser um sujeito assim. Você me parece ser um cara do bem, como eu também sou.
E gente do bem merece ser feliz, Dionísio. Pô, cara, vai atrás de um amor. A sua mulher encontrou meu filho, tá, tudo bem, se é errado, se é certo, o tempo é que vai dizer, problema deles, mas ela encontrou meu filho. E você também vai encontrar a filha de alguém, Dionísio, porque a vida é assim. A vida segue, então siga. Seja livre, Dionísio, o causador de felicidade. A gente vem para esse mundo para ser causador de felicidade e não causador de tragédias. No final, ainda eu cismado, afinal ele estava armado, eu abri umas cervejinhas para que nós bebêssemos. E quando ele se despediu, ele me parecia ser outra pessoa. Chegou na despedida, me dá um abraço e agradeceu pelo papo. E isso foi honesto. Foi honesto da parte dele, tanto que isso era 23 de dezembro do ano de 2001. Um ano depois, ele voltou na minha casa, também no Natal, do ano de 2002, ele voltou na minha casa, um ano depois, e ele trouxe consigo um champanhe e veio para agradecer. Ô, Nelson, rapaz, hoje eu vim aqui especialmente para lhe agradecer, desejar para você um Feliz Natal e agradecer seus conselhos que me ajudaram tanto. Suas palavras naquele dia foram bálsamos para mim. Eu estava prestes a fazer uma loucura, uma besteira, e você me alertou para aquilo que de fato importava. Eu estou feliz e vim te trazer um vinho de presente. Não repara. Esse vinho é para depois, é um presente para você, mas eu quero abrir aqui um champanhe para brindar com você, com votos de Feliz Natal. Afinal de contas, ele estava ali me agradecendo um ano depois, porque ele estava muito feliz com a sua nova namorada. Acabou fazendo uma amizade comigo. Mas esse foi um episódio muito difícil naquela decisão do meu filho Daniel com a Nina. Naquele Natal, que foi o Natal de 2002, eu passei sozinho. A minha ex-mulher, ela estava com um namorado também, e a minha filha foi passar o nascimento de Cristo com ela. Daniel tinha saído em viagem ao Nordeste com a sua esposa, 21 anos mais velha que ele. E não fosse a visita do Dionísio, eu teria passado o Natal completamente só. Mas não me senti em solidão. Afinal, eu liguei para todo mundo desejando muita paz e muito amor naquele Natal. Já no Ano Novo, eu fui convencido pelo meu filho a viajar para Fortaleza, onde ele se encontrava com a Nina. E foi lá, na companhia do Daniel, Nina, Rodrigo e Nayara, os filhos dela também já tinham aceitado o relacionamento, que eu passei a passagem para o ano da graça de 2003, de 2002 para 2003. Diga-se de passagem, foi tudo muito feliz. E nesse dia, eu me convenci que meu filho tinha feito a escolha certa, porque a Nina era uma grande mulher. A Nina era uma grande mulher. Eu começava a entender por que o Dionísio, o ex-marido dela, ficou tão louco quando teve a certeza de que a perdia de vez. Ela era uma grande mulher. Na casa em que eles estavam lá em Fortaleza, eu vi o comportamento daquela mulher madura de 42 anos, cuidando de tudo e todos, e com tanto carinho, cuidava dos filhos dela e do meu. Vi que, no fundo, ela era uma mãezona de todos, apesar de ser uma mulher muito bonita. 42 anos, ela estava assim, no auge da beleza dela. Eu comecei a entender o ciúme que a minha mulher tinha dela. A minha ex-mulher sabia que estava abrindo mão do filho, não para uma garota,
mas para uma mulher com a capacidade de ser ao mesmo tempo namorada e mãe, ela era namorada e mãe do meu filho. Quer dizer, mais do que namorada. Eles já estavam vivendo juntos. Então a minha ex-mulher sabia que tinha perdido o filho, esse perdido entre aspas, não para uma garota, mas para uma mulher que fazia o papel da amante e da mãe. Entendi agora, vendo-a de perto, o que aquilo deveria representar na vida da minha ex. A minha ex não conseguia aceitar, de jeito nenhum. A Lúcia não conseguia aceitar. Teve um momento, lá em Fortaleza, que meu filho saiu com os filhos dela. Foram a algum lugar fazer uma compra e eu fiquei sozinho com a Nina. Foi quando eu brinquei conversando com ela. Nina, eu estava aqui pensando, meu filho casado com uma mulher tão dona de si, tão madura. Você é assim, sabe? Eu estou observando. Fiquei pensando, será que o Daniel dá conta? Lógico que eu não falo fisicamente, porque ele está no ápice da idade, na flor da idade, com toda a pujança do homem, com toda a força, com toda a vitalidade. Afinal de contas, 21, caminhando para 22 anos. Mas falo, será que ele corresponde às suas expectativas, Nina? Às suas expectativas de cabeça, de intelecto, de emoção? Obviamente que eu fiz esse comentário sem nenhuma má intenção, mas senti que Nina, ela ficou meio desconcertada e ela respondeu, sabe, Nelson, eu já me questionei muito sobre isso. Já me questionei bastante sobre isso, mas o Daniel, eu percebo nele um grande esforço para compensar alguma falta, sabe? Eu acho isso também bonito nele. Mas uma coisa é verdade. Eu sei que é um esforço da parte dele, assim, quase um sacrifício. Nem sempre é natural. Mas isso apenas me prova o quanto ele foi bem criado, o quanto ele foi bem preparado por você. Que bom que você sente isso, Nina. Pois saiba que eu também lhe admiro muito. E se um dia eu também achei que pudesse dar errado a relação de vocês, hoje eu sei que está dando muito certo. Mas principalmente está dando certo porque você é uma grande mulher. E eu fico feliz com a felicidade do meu filho ao seu lado. Pode ter certeza disso. A nossa conversa seguiu e ela me falou da sua tristeza de não ser aceita pela minha ex-mulher, a Lúcia, e nem pela minha filha, Nayara. Disse que havia se encontrado com elas num supermercado, mas elas desviaram o caminho, viraram a cara e claramente evitaram o encontro com ela. Mais uma vez, eu atuei ali como conselheiro e falei que tudo isso ainda iria passar, era uma questão de tempo. Foi quando eu contei para ela sobre o episódio com o ex-marido dela. Ela sabia por cima, mas não nos detalhes. E principalmente não sabia do desfecho do último encontro nosso, quando ele me levou o vinho chileno como presente no Natal. Rimos. Rimos também disso. Na verdade, isso demonstrava que a partir dessa data, eu faria uma boa amizade com a minha nora, que era apenas 3 anos mais nova que eu. Ela tinha 3 anos menos que eu. Ainda durante essa viagem a Fortaleza, houve mais momentos em que eu e a minha nora ficamos a sós. Foi quando ela me falou de uma preocupação que ela tinha. Ela me disse que o meu filho, ele tinha loucura para ser pai. Nossa, Nelson, ele tá maluco para ser pai, sabe? Mas eu já não posso ser mãe. Pois assim que
eu tive a minha segunda filha, eu fiz laqueadura. Eu não posso mais. Inclusive, já tinha escutado do meu filho que ele queria muito mesmo ser pai. Foi quando eu até sugeri a ela: olha, Nina, para tudo se tem jeito. Vocês podem adotar uma criança? O que você acha? Ela me respondeu que era uma ideia, mas que ela já tinha feito a parte dela nessa história de filho. Ela já tinha criado os 2 filhos. E ainda assim, o trabalho ainda não tinha terminado. Eu dei risada. Ela tinha razão. Eu acompanhava de perto. Ela ainda trabalhava muito na educação dos meninos. E eu até incluí agora o marido dela nisso, que era o meu filho. Foi quando ela brincou: Ô Nelson, meu tempo de fralda, chupeta, mamadeira, bola, boneca, esse meu tempo já passou, Nelson. Sabe, eu já passei dessa fase, sei lá. Ela tinha razão. Ela estava certa, ela tinha razão. Mas eu senti que talvez pudesse ser isso um nano problema. Nano no sentido de diminuí-lo, mas mantendo a importância. Nano no sentido de dizer que ele ainda estava pequeno, mas dando importância. Mas eu senti que isso talvez pudesse ser um nano problema, mas que poderia crescer. Fiquei na minha. Quando voltei para minha rotina, eu sabia que meu filho nunca havia estado em mãos tão boas quanto as mãos da Nina. Mas sabe, eu também senti no fundo, bem lá no fundo, que aquela loucura dele em ser pai, em total desacordo com o que pensava a Nina, talvez pudesse representar alguma questão no futuro. Mas tudo tem o seu tempo. E assim, o tempo passou. Dois, 3, 4, 5. 5 anos depois, eu estou na minha casa. 5 anos depois, Daniel, meu filho, me chama para conversar. O que foi, Daniel? Pô, pai, nem sei como te falar isso. Fala, rapaz, o que foi? Ô pai, eu resolvi me separar. Não, filho, não me diga uma coisa dessas. Como assim? A Nina é uma mulher maravilhosa. Verdade, pai. É verdade mesmo, mas sabe, você tinha razão. Chegou o momento em que a nossa diferença de idade começou a pesar. Não estou entendendo, filho. Você sempre soube dessa diferença de idade? Pai, você sabe, eu tenho loucura para ser pai também. Eu tenho um grande desejo de ser pai também, e ela não pode ser mãe. E na verdade não é só que ela não pode ser mãe, ela nem cogita, ela não quer ser mãe. Filho, me perdoa, mas você também sabia disso. Sim, também, é verdade. Mas eu não imaginava que isso fosse pesar tanto, sabe, pai? Eu sinto vontade de ter os meus próprios filhos. E a Nina já sabe disso? Digo, que você quer se separar? Sim, pai. Sim, nós já conversamos.
Eu estou até com as minhas coisas aí no carro. Eu queria pedir para você, eu queria vir morar aqui na sua casa de novo. Algum problema em morar comigo? Nenhum. Mas eu lamento muito pelo fim do casamento de vocês. Eu sei, pai. Eu sei que você lamenta muito. Mas sabe, eu queria agradecer, pai, porque eu vou ter que ficar aqui pelo menos por enquanto, sabe? Até que tudo se ajeite, eu vou ter que ficar aqui. Filho, eu não me entendi. Eu não estou lhe cobrando que você seja tão breve. Sim, é verdade, pai, mas o senhor tem a sua vida, né? E eu também quero ter a minha. Eu também quero ter a minha. Eu não sou besta. Quando meu filho nasceu, eu já tinha 25 anos. Aquilo era um sinal. Devia ter pintado alguém na vida do Daniel. Mas eu não sou invasivo. Não, eu não sou invasivo. Fiquei na minha. Se bem que a vinda de Daniel para minha casa trouxe logo um problema. A mãe dele, a Lúcia, a minha ex, passou a frequentar muito mais a minha casa. E isso, de certa forma, me incomodava. Afinal, depois de 10 anos separados, eu já estava acostumado com a minha liberdade. E depois a Lúcia, ela vinha para brigar com o filho aqui em casa, reclamando das horas que ele voltava para casa. A minha ex tinha aquela mania de achar que os filhos não crescem nunca. Eu já sou tão diferente. Até aquela minha previsão se confirmou. Uns 6 meses depois que o Daniel estava em casa, ele me comunica que estava namorando firme de novo. Desta vez era Nozomi. Eu até não entendi o nome dela. Como, filho? Como é que ela chama? Nozomi, pai. Ela é japonesa, de família japonesa. Vocês observaram que o meu menino era muito apressado. Ele anuncia um namoro com a Nozomi, a japonesa, e já fala em casamento. Se casariam ainda dentro daquele ano, 2008, corria o ano 2008. Eu achei apressado, precipitado, mas pensei, se eu permitir que ele fizesse tudo que ele fez aos 20, agora que ele está com 27, olha, por que não? Agora que ele está com 27, por que não? Filho, tudo bem, você já conhece a Nozomi, né? Nozomi, pai. Você já conhece ela direito? Já. Ela é adorável, pai. Tá. Mas não precipite. Não, precipitação nenhuma. Eu acho que eu acostumei a ter a minha casa. Filho, bom, eu só estou te alertando. Você está partindo aí para um segundo casamento. É hora de você pensar e repensar mais do que nunca. Você está agora com 27 anos. É jovem ainda. E exatamente por ser jovem, eu temo que você possa cometer algum erro de novo, se precipitar. Eu não estou cobrando de você que você saia aqui de casa. Eu sei, pai. Mas a Nozomi cobra. O senhor sabe como é que a mulher... Ela é um pouquinho mais velha que eu. Só que dessa vez é um pouquinho só. Qual é a idade dela, filho? 31.
Verdade, dessa vez é um pouquinho mais velha. Tá bom. Boa sorte. Seja feliz. Seja feliz. E assim termina a primeira parte dessa história lindíssima. Você não pode perder as cenas dos próximos capítulos. Você não pode perder. Você não pode perder o caminhar desses fatos, dessa história. Você não pode perder o desfecho maravilhoso desse enredo, dessa história que a vida escreveu. Não perca. Amanhã, aqui, nesse mesmo horário, a segunda parte de uma verdadeira história de amor.